Jeremias 44, versículo 17 e 18. Vamos ler do 16 ao 18, né? Jeremias 44, do versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos faríamos, né? Tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Amém? Os irmãos podem assentar, nós já oramos pelo momento da palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje sobre o seguinte tema: adoração por conveniência. Este é o tema que nós iremos meditar hoje, adoração por conveniência. Quando houve a invasão babilônica em Jerusalém, o rei Nabucodonosor ordenou que Gedalias ficasse no governo de Judá, a fim de governar os restantes que ali ficaram para plantios e cultivos, e então pagar tributos ao rei babilônio. Os irmãos que leram o texto, conforme eu solicitei ontem e hoje, os irmãos devem ter entendido isto. Por quê? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu a cidade, o templo, como os irmãos sabem, mas ele levou pessoas ricas, primeiro pessoas ricas, depois veio e levou o povo em cativeiro. Porém, os mais pobres ele deixou em Jerusalém para continuar trabalhando no campo, porque Jerusalém é uma cidade fértil, ia trabalhar, produzir uvas, né? Trigo, azeitonas para ele. Então, os pobres continuariam trabalhando para oferecer tributos ao rei. Então, ele deixou o povo mais pobre lá na terra, e para governar aquele povo pobre, ele deixou um governador, um rapaz do próprio Judá, da própria Jerusalém, chamado Gedalias, para que ele prestasse contas desses tributos ao rei Nabucodonosor. Ele ordenou também ao capitão do seu exército, Nebuzaradã, ele ordenou que este homem encontrasse Jeremias de qualquer jeito. O rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, ficou sabendo que Jeremias profetizava bem acerca dele. Ele sabia que Jeremias falava para o seu próprio rei se entregar a Nabucodonosor. E na mente de Nabucodonosor era assim: esse profeta gosta de mim, este profeta é dos nossos. Então ele não sabia que Jeremias estava sendo usado por Deus para anunciar a disciplina ao seu povo de Judá. Ele achava que Jeremias estava fazendo aquilo porque gostava dele. Então, ele ficava sabendo lá na Babilônia que havia um profeta em Judá que ficava ordenando ao rei que se submetesse a ele, a Nabucodonosor. Então, ele gostava de Jeremias. Ele falou para o capitão do seu exército: dá um jeito de encontrar este profeta e não toque nele. Esse homem deixa viver e deixa ele escolher onde que ele quer morar. Se ele quer vir aqui para a Babilônia, se ele quer ficar lá com Gedalias, que eu vou deixar Gedalias lá. Aonde ele quiser, se ele quiser, ele pode mesmo vir para cá, para a Babilônia, sem ser um cativo. Então, os irmãos sabem, como leram na história, que um homem chamado Ismael, ele matou Gedalias à traição e fugiu com alguns homens para a terra dos amonitas. Aquele momento era um momento tenso de guerra, Jerusalém estava sendo invadida pelos babilônios, então estas coisas estavam acontecendo ali. Inclusive, um homem chamado Joanã, amigo de Gedalias, avisou a ele, falou: olha, Ismael está querendo te matar, se você quiser eu vou lá e mato ele primeiro. E Gedalias, bem confiante, disse: não, isso aí que você acha é tudo mentira. Ele não acreditou, não deixou Joanã ir lá matar Ismael. Então Ismael veio, marcou um encontro, fez uma festa com ele e seus homens, e no meio da festa ele chamou Gedalias e o matou. Então matou também aqueles homens que ali estavam,
Quando vieram alguns homens procurar conselho com Gedalias, ele também, daqueles 80 homens que estavam vindo, ele matou 70 deles, só deixou 10 vivos porque disseram que tinha comida. Falou, eu sei onde tem comida, então não nos mate. Ele deixou 10 daqueles 80 homens vivos, enfim. Este homem Ismael fugiu para Amon, porque estava com medo dos babilônios, com medo dos caldeus. Os caldeus são os mesmos babilônios. Então ele pediu, Joanã, ele foi até Jeremias com os homens para perseguir Ismael, para vingar a morte do governador Gedalias. Então Joanã foi até Jeremias e disse para Jeremias no capítulo 42, ele diz assim, Jeremias, eu quero uma palavra do Senhor para nós. E ele jurou, verso 2 ao 6 fala que ele jurou que ele obedeceria qualquer palavra que o Senhor dissesse por meio de Jeremias. Mas o que estava acontecendo na realidade? Joanã estava com medo dos babilônios, dos caldeus, e ele queria encontrar refúgio no Egito. Ele queria matar Ismael, mas como Ismael foi para a terra dos amonitas, ele falou, se eu for lá, eu estou arriscando. Os babilônios vão me encontrar e vão me matar. Se eu for para o Egito, é melhor. Este era o pensamento de Joanã. Ele falou, se eu for para o Egito, é melhor, porque o único país, a única nação naquela época que parecia bater de frente com a Babilônia era o Egito. A única que aparentemente poderia resistir à força da Babilônia era o Egito. Então Joanã perguntou para Jeremias, ele falou, pergunte ao Senhor uma palavra, e qualquer que for a palavra, boa ou má, nós vamos obedecer. Mas na realidade, na cabeça dele estava assim, eu quero que o Senhor responda que é para a gente ir para o Egito, porque ele já estava querendo ir para o Egito. Então, o desejo de Joanã era buscar refúgio naquela terra. Agora, eu vou pregar baseado no desenrolar desta história, deste episódio. Estou dando aqui apenas o contexto, o panorama para os irmãos entenderem o que estava acontecendo naquele momento. Então vejamos aqui o desenrolar deste episódio e como ele pode realmente nos trazer profundas lições e para as nossas vidas, e como isto que Joanã fez com o profeta Jeremias se parece muito com aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus hoje em nossos dias. Vamos verificar estas coisas. E os irmãos vão ver que eu vou fazer estas associações destes homens daquela época, 586 a.C., com os homens de hoje, 2019 depois de Cristo. Então soma 2019 com 586 e você vai ter o tempo, Essa geração de 2000 vai dar o quê? 2670, 680, alguma coisa, Então você vai ver que passam-se milênios e o ser humano continua o mesmo. Vamos ver como? Primeira coisa, nós vamos ver a súplica de Joanã. Acompanha comigo. Capítulo 42, versículo 3 e depois o verso 5. Olha só. E disseram ao profeta Jeremias, no caso aqui Joanã, Jezanias e todo o povo, Só fala o nome dos dois aqui, Joanã e Jezanias, que eram os líderes daquela turma que estavam com eles ali. Joanã e Jezanias disseram a Jeremias assim, verso 2, apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, ou seja, este resto do povo aqui, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Agora, olhe o versículo 3, ele diz assim, ore pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Agora olhe o verso 5, então eles disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda palavra que o Senhor seu Deus nos disser por meio de você. Ou seja, ele não somente prometeu, como ele também jurou. Ele não somente pediu uma palavra, como ele também fez um juramento. Não é isto? Então, a súplica de Joanã, o que ela nos mostra? Ela nos mostra 5 coisas, e eu quero ver estas coisas com vocês agora. Primeiro, a súplica de Joanã mostra-nos desespero, em primeiro lugar. Ele estava desesperado. No verso 2 ele fala que apresentava uma humilde súplica, ou seja, todas as pessoas que estão desesperadas, elas se apresentam
com um tom de humildade. Mas na realidade é apenas uma farsa, uma máscara que logo será retirada para revelar a verdadeira identidade do impostor. Joanã era um homem desesperado, porque desistiu de perseguir Ismael com medo dos caldeus lhe matarem com aquelas pessoas que ali estavam. Sendo que a palavra de Deus por Jeremias já não tinha mais volta. Em certo lugar do livro, Deus até diz para Jeremias: não ores mais por este povo, porque eu não te ouvirei. Então Jeremias tinha que parar de orar, porque agora chegou a hora da punição, da sentença de Deus sobre o povo de Jerusalém. Mas este homem agora, em primeiro lugar, ele demonstra desespero. E todo mundo que está desesperado procura Deus com ar de humildade, não é verdade? Estou num desespero, chega na igreja, pede oração, parece uma pessoa humilde. Na realidade é só um desespero. Daqui a pouco cai a máscara e ele revela quem ele é. Segunda coisa que nós vemos em Joanã é incapacidade. Veja, no verso 2 ele fala assim: nós éramos muitos e restamos só uns poucos. De muitos que éramos, restamos um pouco. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele confia no número de pessoas que ele tem e não em Deus. Hoje nós também vemos isto. Há um ditado popular recente, no meio dos cristãos que eu estou falando. No meio dos crentes há um ditado popular que diz assim, é recente isso. Eu falo que é recente porque eu sou crente desde a década de 70. E naquela época eu não ouvia isso. Eu passei a ouvir isso nos anos 2010 para cá. Na década de 2010 para cá que eu ouvi. Então, é um ditado popular recente no meio dos cristãos, que diz bem assim: o número de salvos será maior do que os dos perdidos, porque Deus não perde para o diabo. Quem já ouviu isso? O número de salvos será maior do que o dos perdidos, porque Deus não perde para o diabo. Agora veja que esta afirmação tem dois erros. Primeiro, porque Deus não precisa de número para ganhar, sozinho ele ganha. Os irmãos lembram das histórias bíblicas como elas são? Gideão tinha 32 mil homens, Deus falou: não quero, tem muita gente, manda os medrosos para casa, e foram 22 mil medrosos embora. Gideão ficou com 10 mil pessoas, e Deus falou: ainda tem muito. Leva-os ao ribeiro de água para beber água, e eu vou provar estas pessoas. Os espertos eu vou ficar com eles, mas aqueles que forem desatentos, manda voltar também. E Deus deu um sinal: aquele que se abaixar para beber a água, então você manda embora, mas aquele que pegar a água com a mão e levar a boca, fica atento, a tudo que está acontecendo, esse você separa. Só 300 homens fizeram isso, 9.700 homens estavam desatentos e foram embora. E Deus venceu milhares de midianitas apenas com 300 homens e Gideão. Deus não precisa de muitos para ele vencer. Jonatas e o seu escudeiro, uma certa vez, estavam cercados pelos filisteus. Seu pai, o rei Saul, também estava preocupadíssimo, porque os filisteus estavam apertando contra Israel. E Saul fez um voto de tolo, dizendo: ninguém comerá enquanto nós não destruirmos os filisteus. Como é que soldado vai guerrear sem comer? Então, Jonatas falou com seu escudeiro assim: olha, nós vamos entrar no arraial dos filisteus, vamos entrar engatinhando, e se eles falar assim para nós: vem aqui que nós vamos dar uma lição em vocês, nós vamos, porque Deus então entregou eles em nossas mãos. Mas se eles falarem assim: fica aí, espera que nós vamos aí, então nós corremos, porque Deus não entregou eles em nossas mãos. E quando eles entraram no arraial dos filisteus, só os dois, os filisteus falaram assim: vem aqui que nós vamos dar uma lição em vocês. Aí Jonatas falou: então vamos lá, porque Deus entregou em nossas mãos. Corajoso, né? E ele foi de quatro, engatinhando, e pegava os filisteus pelas pernas, puxava, e quando ele caía no chão, o seu escudeiro vinha e matava atrás. Eles mataram mais de 20 homens daquele jeito. Ou seja, Deus não precisa de muitos para vencer. E esse ditado popular que existe no meio dos cristãos fica achando assim: Deus vai salvar mais do que condenar, porque Deus não pode ter mais gente no inferno do que no céu. Segunda coisa, porque esse ditado está errado, é que o inferno e o céu não é uma disputa entre Deus e o diabo. Céu e inferno pertencem a Deus.
O problema das pessoas é que elas acham que o céu é de Deus e o inferno é do diabo. Não, ambos pertencem a Deus, e Deus ganha com os salvos e Deus ganha com os condenados. A glória de Deus nunca perde. É por isso que hoje nós temos muitas pessoas que medem o sucesso de uma igreja local pelo número de pessoas que a frequentam. As pessoas, elas medem a vitória de uma igreja ou disso ou daquilo pelo número de pessoas que tem. Assim era o coração de Joanã. Joanã pensava que, olha Jeremias, como nós éramos muitos e agora nós somos poucos. Ou seja, um homem incapaz, um homem incrédulo, um homem que estava confiando em si mesmo e não em Deus. Terceira coisa de Joanã que nós aprendemos: desorientação. Ele diz no verso 3, ele fala: ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho. Nos mostre o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer. Ou seja, Joanã estava desorientado. De fato, o homem sem Deus é desorientado e ele precisa da palavra do Senhor. Agora, nem sempre, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai falar aquilo que nos agrada. A bem da verdade, a maioria das vezes, Deus vai falar o que não nos agrada. A maioria das vezes, Deus vai dizer o que não nos agrada. Agora, um homem que está confiando no número de pessoas que tem, ele é desorientado. Um homem que está apavorado, ele é desorientado, ele não tem orientação. A quarta coisa sobre a vida de Joanã é precipitação. Veja que no versículos 5 e 6, ele fala que Deus seria testemunha fiel contra nós se não fizermos conforme as palavras de Deus. E ele diz assim no verso 6. Então veja, um homem precipitado. De fato, toda pessoa desesperada e desorientada, que confia apenas em resultados visíveis, em número de pessoas, são pessoas precipitadas. Pode reparar, o desespero de alguém faz com que sua boca pronuncie palavras ao vento, sem pensar no preço de suas promessas. Quando você estava no desespero, você já fez votos para Deus? Quando você estava desesperado, a coisa apertou, seja lá de que maneira for, você tinha uma dívida, você não conseguia pagar, as pessoas estavam te procurando e você falou: misericórdia, agora, se Deus me tirar desta, eu faço isto e faço aquilo. Você entrou uma enrascada no seu casamento e daí você disse assim: meu Deus, agora se minha mulher descobrir, se meu marido descobrir, ó Senhor Deus, me livra disso, porque agora eu vou ser fiel ao Senhor. Você já entrou em enrascada do emprego, de estar lá e falar: oh meu Deus, e agora se o patrão descobrir isto que eu fiz? Agora, Senhor, eu faço isto e aquilo. Pessoas desesperadas fazem votos precipitados. Nós precisamos vigiar os nossos lábios, mas Joanã, ele não, ele estava desesperado, ele falou: qualquer que for a palavra de Deus, nós vamos ouvir, nós vamos obedecer. Em último lugar, Joanã diz assim: conveniência. Olha o verso 6, final do verso 6, a última característica de Joanã. Ele diz assim no final do verso 6, para que tudo corra bem conosco ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. O que é isso? Conveniência. É incrível como a busca por Deus e suas coisas sempre estão aí para satisfazer os caprichos dos caçadores de revelações. Você já viu aquele povo que anda caçando revelação por aí? Eu fui no profeta, ele falou isto e aquilo. Ou seja, estas pessoas não aceitam que o bem de Deus muitas vezes é contrário àquilo que nós entendemos por bem. Muitas vezes nós entendemos por bem uma coisa que nós achamos que vai ser a solução para o nosso problema imediato, mas talvez o que Deus entende por bem é algo para o futuro. Deus quer que nós passemos por aquela situação. O que era o bem para o povo de Jerusalém? O bem é que eles fossem para o cativeiro. Mas na opinião deles não era. Na opinião deles, o bem é que Deus livrasse de alguma forma, mas eles não queriam abandonar os seus pecados. Então a nossa visão, irmãos, é farol baixo. Por isso não conseguimos pavimentar uma conclusão sólida, baseados naquilo que é medido por nossos olhos. As pessoas de hoje, quando estão em situações desesperadoras, recorrem ao Senhor. Eu já vi muita gente assim, quando está tudo bem, ele abandona Deus.
Mas quando as coisas apertam, eles voltam, eles procuram a Deus, né? Eles procuram profetas, revelações rápidas. Observe no verso 7 que eles vão ter que esperar 10 dias, né, para ter a resposta de Deus. Hoje a pessoa não quer esperar 10 segundos. Ela chega na igreja e fala: Deus revelou alguma coisa aí para mim, pastor? Deus revelou? Ela fica assim. Ela não quer esperar, ela não quer saber de esperar. A outra vem contar para as coisas e dizer: hein, pastor, mas você crê na revelação, né? Você crê na revelação. Eu creio em Deus, meu amigo. Eu creio em Deus. O que for de Deus eu creio, o que não for, eu não creio. Acabou. Porém, as pessoas hoje, elas têm pressa. E estas pessoas procuram a igreja, fazem compromisso com Deus: agora eu vou firmar, agora eu vou firmar. Votos de fidelidade espiritual que você fala assim: meu Deus, está melhor do que as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Esse cara está mais santo do que Jonathan Edwards com as suas 70 resoluções. As pessoas, diante de situações onde não se vêem perspectivas, os homens desorientados se precipitam em suas palavras, mas no fundo continuam com suas conveniências pessoais. Olha o que Joanã falou: para que tudo nos vá bem quando obedecermos a palavra do Senhor. Final do verso 6. Espertinho, né? Ou seja, eu vou obedecer desde que as coisas vão bem para mim. Né? Então, queridos, nós precisamos nos ligar hoje aqui com essa questão de Joanã. Será que nós estamos parecidos com ele? Mas eu quero passar logo para o segundo ponto da nossa mensagem, que é a resposta de Jeremias. Vamos lá, ainda no capítulo 42, versículo 10 em diante, diz assim, no 9, né? E ele lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. No 10, se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os derrubarei. Verso 11, não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Verso 12, terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e faça voltar a esta terra. Nós temos aqui do 10, do 9 ao 12, palavras de ânimo, né, que Jeremias trouxe para este povo. Agora do 13 em diante, veja: mas se vocês disserem: não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus e disserem: não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra. Aí 15, neste caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se tiver o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. A fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Verso 18, porque assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: assim como se derramou a minha ira, o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria, de deboche, e nunca mais verão este lugar. Olha, irmãos, e daí vai até o verso 21. Você vê a resposta de Jeremias. Nós temos mais resposta de Jeremias mais para frente, nós vamos ver aqui ainda. Mas deixe-me falar também 5 coisas sobre a vida de Jeremias, sobre a postura de Jeremias diante de Joanã. E eu quero que você preste atenção nisto. Primeira coisa, Jeremias tinha um compromisso em revelar somente a palavra do Senhor e nada ocultar. Volte no capítulo 42 e veja o verso 4. Jeremias, o profeta, respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês sem ocultar nada. Primeira coisa, compromisso. Jeremias tinha um compromisso pessoal, espiritual e ministerial em proclamar e revelar somente a vontade do Senhor. Nada ocultar, nada esconder. Segunda coisa, Jeremias teve compaixão destes homens. Na verdade, Jeremias é conhecido como profeta chorão. As pessoas acham que ele estava chorando porque ele era sentimental. Ele amava a cidade de Jerusalém. Ele amava os judeus, amava profundamente.
E quando Jeremias chorava por causa disto, ele chorava não é porque as pessoas estavam sendo mortas pelo rei Nabucodonosor, não é por isso. Ele chorava porque as pessoas estavam frontalmente desobedecendo a Deus. Ele chorava por causa da rebeldia do povo de Deus, não porque eles estavam sendo mortos. Obviamente que você chora também porque uma pessoa que não deu ouvidos a você, ela morre. É claro, mas o principal choro de Jeremias é porque estas pessoas não davam ouvidos a Deus. Aonde que eu vi que Jeremias ele foi um homem amável, compassivo? Como eu disse, os versos 10 ao 12, ele fala, se vocês permanecerem nesta terra, né, eu não derrubarei vocês, não tenho medo do rei da Babilônia, eu terei misericórdia de vocês e o rei também terá. Ele falou com amor primeiro. Agora, a terceira qualidade de Jeremias, firmeza. A firmeza está do verso 13 ao 17, como já acabei de ler. Ele diz, mas se vocês disserem, não ficaremos nesta terra e desobedecerem a voz do Senhor, então Jeremias anunciou toda a destruição que eles haveriam de sofrer. Isso se chama firmeza. Meus irmãos, nós não podemos, quando anunciarmos a sentença dos pecadores, nós não podemos esquecer nenhum detalhe da perdição. Assim quando nós estivermos anunciando para eles também a palavra de perdão, nós temos que anunciar com compaixão. No verso que eu falei anterior, 10 ao 12, nós encontramos Jeremias cheio de compaixão. Hoje eu vejo muitos pregadores cheios de ira, cheios de ira. Olha só, Jonathan Edwards, que pregou o sermão mais terrível da história da igreja, que se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele pregou com tanta veemência este sermão, que a história diz que as pessoas que ouviam o sermão de Jonathan Edwards, eles se agarravam nos bancos da igreja, eles subiam nos bancos com medo, achando que o chão estava se abrindo para engoli-los e debaixo do chão o fogo do inferno. Jonathan Edwards conta isto no outro livro dele, chamado Distinguindo a Verdadeira Ação do Espírito Santo. Ele conta que quando ele pregou este sermão, havia pessoas que vinham do outro lado da rua e escutavam os gritos dos membros da igreja que estavam ouvindo o sermão dele. Escutavam os gritos, as pessoas gritavam de pavor e dava para ouvir na rua o grito dos irmãos quando ele pregava este sermão. Veja que firmeza ele teve para pregar. Mas este mesmo Jonathan Edwards, ele foi um homem que pregou um dos maiores sermões sobre o amor de Deus. Chama-se A Caridade e Seus Frutos. Então veja, Charles Spurgeon, um grande pregador batista, lá da Inglaterra, em Londres, ele pregava e dizia o seguinte para os seus ouvintes: eu não sei se Deus escolheu você para a salvação ou não, mas eu prego a verdade como se você fosse um eleito, e ainda que você rejeite o que eu prego e caminhe para o inferno, mas eu vou estar em seu calcanhar, eu vou segurar no seu pé até na porta do inferno, eu vou fazer de tudo para que você não vá, porque eu não sei se você é um perdido ou se você é um eleito. Eu vou pregar como se você fosse. Sabe o que é isso? Compaixão pelas almas. Não é porque nós temos a palavra da verdade que nós temos que pregar sem amor. Pregar com ira. Pregar como se eu não tivesse responsabilidade, se eu não tivesse sentimento para com o perdido. Eu tenho que ter. Jeremias teve. Ele falou: por favor, gente, fique aqui, entregue-se ao rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Mas Jeremias, ele também tinha firmeza. Se vocês quiserem ir para o Egito, então a espada vai pegar vocês, a fome vai pegar vocês, a peste vai pegar vocês, e vocês vão ver que Deus está falando por mim. Outra coisa de Jeremias, quarto lugar, realismo. Devemos também mostrar-lhes que eles se enganam, mas que não podem enganar a Deus quando fazem promessas vãs, dizendo que vão obedecer ao Senhor. 42, verso 20 e 21. Vocês estão se enganando à custa da própria vida,
porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor nosso Deus, e depois nos conte tudo que o Senhor nosso Deus disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Jeremias era realista. Ele usou também o realismo quando foi levado à força para o Egito. Os irmãos leram lá em casa que Joanã fugiu para o Egito do mesmo jeito, rejeitou a palavra do Senhor e fugiu para o Egito com aquelas pessoas, e ainda levou Jeremias junto, e Baruque, o seu escrivão, levou junto. Lá no capítulo 43, versículo 8 em diante, então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis. Táfnis é uma cidade egípcia, onde antigamente ficava o palácio do faraó. Pegue algumas pedras grandes, enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó em Táfnis, à vista de homens judeus, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá sua tenda real sobre elas, virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Não adiantou nada ter fugido. E quem é para a espada, vai para a espada. E ele porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Veja, ele foi realista. Jeremias, mesmo lá no Egito, já levado à força por Joanã, ele não queria ir. Ele falou: Deus está dizendo para não ir para o Egito. Joanã falou: nós ainda vamos levar você. E vamos levar Baruque também. E levou os dois, e levou um monte de gente, confiando no Egito. E mesmo lá no Egito, Jeremias profetizou isso daqui que eu acabei de ler. Ou seja, vocês confiaram no Egito, mas Deus entregou também o Egito nas mãos de Nabucodonosor. E agora? Em último lugar, sobre Jeremias, argumentos racionais. Devemos sempre dizer as razões da condenação aos nossos ouvintes, não apenas anunciá-la. Vá lá ao capítulo 44, verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que eu fiz cair sobre Jerusalém? Não é? Ele fala 3, por causa da maldade que fizeram. Olha, ele está explicando. Isto daqui é argumento racional. Você nunca deve dizer a uma pessoa: você está condenada, mas não explicar por quê. Você deve explicar a razão da condenação, porque Jeremias faz isto, verso 3, por causa da maldade que fizeram, para me provocar a ira, queimando incenso e servindo a outros deuses. Né? Verso 4 ele fala: eu sempre enviei os meus servos profetas para lhe dizer: não façam estas coisas, mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Verso 6, por isto, está vendo o argumento aqui? Por isto derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam na cidade de Judá. Então, verso 7, e agora diz o Senhor Deus dos exércitos: por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Verso 8, porque vocês me irritam com as obras de suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito. 9, será que vocês já esqueceram das maldades dos seus pais? 10, não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos. Veja, irmãos, Jeremias foi também o quê? Racional, argumento. Nós devemos sempre dizer também as razões. Então, finalizando sobre Jeremias, as lições da resposta deste profeta, ainda que ele tenha sido retaliado pelos homens de Joanã, sendo levado por eles quando fugiram para o Egito, 43, versos 6 e 7, né? No final do 6 fala que eles pegaram também o profeta Jeremias e Baruque para levar. Então essas respostas de Jeremias nos mostram que nós, como proclamadores do Evangelho, devemos estar dispostos a sofrer as consequências de falar as palavras de Deus sem nada esconder delas. Se Jeremias tivesse dito para Joanã assim: Joanã, Deus me falou para você fugir para o Egito, Joanã ia fazer o quê? Ele ia ficar muito feliz, porque já era o que estava na cabeça dele. Ele já tinha plano de fugir para o Egito. Se Jeremias tivesse dito: olha, Deus falou para você fugir para o Egito, Joanã ficaria feliz.
E, obviamente, todos iriam para o Egito, estariam em paz com o profeta Jeremias, ninguém ia prejudicar, ninguém ia bater no profeta, ninguém ia falar nada. Por quê? Porque Jeremias estaria politicamente correto com Joanã. Mas não adianta estar politicamente correto com os homens e estar em inimizade declarada contra Deus. Paulo diz em Gálatas 1, verso 10, que se fosse para ele agradar a homens, já não seria servo de Cristo. É bem provável que Jeremias tenha morrido no Egito. A tradição judaica, uma parte dela diz que ele morreu apedrejado no Egito, e a outra parte diz que ele voltou para Jerusalém e morreu velho e farto de dias. Mas acho que é para tentar reter, a moral do profeta, assim, então, para não lhe dar um triste fim. Mas provavelmente ele deve ter morrido ali no Egito mesmo, pois mesmo contra sua vontade foi levado por homens rebeldes para uma terra que não podia defendê-los da punição divina. Essa terra também foi entregue na mão dos caldeus, como eu já falei aos irmãos, e ali foi ceifada a vida de um profeta que amava seu povo, apesar de ser um povo rebelde. Último lugar, a contrarresposta de Joanã. Depois que Jeremias entrega a resposta de Deus para Joanã, o que este homem fala? O que nós aprendemos com a contrarresposta de Joanã? Em primeiro lugar, acusação. Capítulo 43, versículo 2. Olha o que Joanã diz para Jeremias. Ele diz assim: Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias. Isso depois do que Jeremias respondeu a resposta de Deus para eles que eles haviam pedido. Eles disseram a Jeremias bem assim: é mentira isso que você está dizendo. Veja, irmãos, raciocina aqui comigo. Um homem que foi buscar a resposta de Deus com outro homem, depois esse homem tem condição de avaliar se aquilo de fato era uma resposta de Deus? Se alguém vem me pedir uma palavra de Deus porque crê que eu sou um homem de Deus, depois esta pessoa tem condição de me avaliar se a resposta foi de Deus ou não? Se ele está me pedindo para pedir a Deus uma resposta, é porque ele não está em condições de pedir a Deus uma resposta. Ele pede a uma pessoa que ele julga que é mais santa do que ele, que está mais em comunhão com Deus do que ele. E agora que a resposta vem, que condições morais e espirituais ele tem para dizer que é mentira ou verdade aquela palavra? Por isso eu digo para você que procura profeta. Por isso eu digo para você que anda na casa de profetinha, de profetisa, disso e daquilo, atrás de revelação, eu digo para você, quando esta pessoa te der uma resposta, seja lá de quem for, de Deus ou dela ou do diabo, porque pode acontecer de ser da carne ou do diabo, raramente é de Deus, você não pode falar nada. Você tem que ficar com aquela palavra, porque você não está em condições de julgar se aquela resposta era de Deus ou não. Quem mandou você ir lá atrás? Se você foi lá atrás é porque você julga que aquela pessoa ela tem mais intimidade com Deus do que você. E se essa pessoa tiver intimidade com o diabo, ela pode te enganar. Agora veja, Jeremias, notadamente um profeta de Deus na cidade de Jerusalém, todo mundo sabia que ele era. Até o rei Zedequias, que odiava ele, não deixou ninguém matá-lo, porque sabia que Jeremias era um verdadeiro profeta. Mesmo que o rei não obedecesse às palavras dele, ele não permitiu que ninguém matasse a Jeremias. Agora vem um homem chamado Joanã e diz para ele: é mentira isto que você está dizendo. Olha só, o Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entre no Egito para morar. Ou seja, ele disse que Jeremias mentiu a respeito da mensagem do Senhor. A segunda acusação que ele faz é sobre o escrivão de Jeremias, Baruque. Verso 3, ele fala assim: Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós para nos entregar na mão dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Acusaram até o pobre do Baruque, que não tinha nada a ver com isso. Você está mentindo e Baruque está fazendo sua cabeça. Eles falaram isto para Jeremias. Veja, contra-resposta de um homem rebelde. Primeiro, acusação. Segundo, violência. Juntaram várias pessoas à força, inclusive Jeremias, seu escrivão, e os levaram assim mesmo para se refugiar no Egito. Versos 6 e 7, como nós já lemos.
não é? Usaram da violência. Terceiro, rebeldia. Disseram que não obedeceriam a palavra de Jeremias, e sim aquilo que já estava em seu coração e seus lábios. Capítulo 44, 16 e 17, foi o versículo que nós lemos, diz assim: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor, pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. E aí ele fala, queimaremos incenso à rainha dos céus, nós, como fizeram os nossos pais, não é isto? Ele fala, rebeldia. Vamos fazer aquilo que nós dissemos que faríamos. Quarto lugar, Joanã tinha ingratidão. Eles eram ingratos a Deus. No final do 17, ele fala assim, naquele tempo, ou seja, quando queimávamos incenso à rainha dos céus, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Agora, verso 18, agora que paramos de oferecer incenso à rainha dos céus e de oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. O que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? Ingratidão. Sabe por quê? Eles diziam que a fartura e a prosperidade era por causa da rainha dos céus, provavelmente Azerá ou Semíramis. Eram duas deusas que eram consideradas rainha do céu naquela época. Azerá dos cananeus e Semíramis dos egípcios. A ela atribuíram a bênção de Deus, e a Deus mesmo eles atribuíram maldição, conforme o verso 18. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, os ímpios lá fora, os ímpios lá fora vivem por causa de Deus. Eu já vi pessoas falarem assim, não, quando eu não era crente, eu tinha muita prosperidade, agora que eu aceitei Jesus, a coisa está difícil, as coisas estão ruins para mim. Eu já vi muitas pessoas dizerem isto. Agora eu quero dizer para você, até quando você estava lá no mundo, as coisas boas que você recebia eram de Deus, porque o diabo não tem nada de bom para dar a ninguém. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Agora que eu estou aqui servindo a Deus, a coisa está ruim, mas quando era lá no mundo, estava tudo bem. Ingrato. Se o ímpio tem coisa boa, é Deus que dá também, ele só não reconhece. O diabo não tem nada bom para dar. Em último lugar de Joanã, sua contrarresposta, sociedade para o mal. Aqui não é nem Joanã que fala mais. Vamos lá no verso 19. As mulheres acrescentaram, as mulheres deles, de Joanã, né, daqueles homens que estavam com eles ali, elas disseram assim, quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Ou seja, nossos maridos estavam de acordo. Veja, irmãos, que maldade dessas mulheres. Elas falaram o seguinte, os nossos maridos consentiram, mas eu quero remeter os irmãos a Números 30, versos 6 a 8. Este livro lá do profeta Moisés, Números capítulo 30, tinha uma lei que dizia sobre a questão dos votos das mulheres. Veja bem, versículos 6 a 8, diz assim, uma mulher, quando se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber, serão válidos os votos dela, e terá de observar a abstinência que se obrigou. Mas se o seu marido desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Veja, Moisés está dizendo aqui que os votos de uma mulher casada só eram válidos se o seu marido aprovasse. Assim como os votos de uma mulher solteira só eram válidos se o seu pai aprovasse. Se não houvesse aprovação da sua autoridade, os votos dela não seriam válidos. Agora veja essas mulheres. Os homens foram tão atrevidos que usaram a lei de Deus para autorizar suas mulheres a quebrar o primeiro e o segundo mandamento. Elas perguntaram para eles assim, podemos oferecer libações para a rainha dos céus? E os homens disseram, pode. Eles autorizaram a elas quebrar o primeiro e o segundo mandamento. Qual que era o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura.
e elas derramaram libações para a rainha dos céus. E aqui no versículo 19 diz que elas fizeram bolos que representavam a sua imagem. A arqueologia descobriu realmente bolos de pedra com formas das deusas. Então estas mulheres estavam quebrando o primeiro e o segundo mandamento com a autorização de seus maridos. Ou seja, havia uma sociedade para o mal, nas palavras de Joanã, dos seus homens e suas mulheres. O que nos ensina esta contrarresposta de Joanã e seus aliados? É que, do mesmo modo, são hoje uma grande parte dos cristãos dos nossos dias. Para justificar sua franca rebeldia e ingratidão a Deus, eles usam de acusações contra os verdadeiros servos de Deus, usam de violência. Hoje é violência moral, né? Naquela época, eu digo aqui no Brasil, porque mesmo aí fora, em outros países, ainda existe uma violência física contra os crentes. Mas aqui no Brasil, usa-se uma violência moral chamada de assassinato de reputação. O que é isto? É quando uma pessoa não pode argumentar contra outra, ela começa a falar mal daquela outra perante a sociedade, para que a sociedade veja com maus olhos aquela pessoa. Chama-se assassinato de reputação. É uma pessoa falar mal de outra para que ela seja desrespeitada na sociedade. As pessoas se juntam para o mal, irmãos, usando até a lei de Deus para apoiarem suas conveniências. Então, a conclusão deste sermão, o que eu quero encontrar aqui neste triste episódio, no fim da vida de Jeremias, é um retrato do coração perverso. Um retrato de corações cheios de maldade, corações inteiramente inclinados para os seus próprios planos e desejos, desconsiderando totalmente a palavra do Senhor, ainda que tivessem prometido que ia obedecê-la. Veja que esses homens fizeram uma promessa, seja boa ou má a palavra do Senhor, nós vamos obedecer. Mas o coração do homem continua do mesmo jeito. O coração do homem é assim. A palavra de Deus só serve se for conveniente para ele. A adoração só será dedicada a Deus se vier os resultados convenientes. Tem gente que fala assim, não, eu não sou crente porque eu pedi a Deus uma coisa e Ele não me deu. Eu não sou crente mais porque tem pessoas que se tornam ateus, né, por causa disso. Hoje eu sou ateu porque minha mãe estava doente, eu pedi a Deus e Ele não curou, ela acabou morrendo. Hoje eu sou ateu. Ou seja, a adoração das pessoas hoje é por conveniência. Só se fizer bem para mim é que eu vou então servir a esta religião ou a este Deus. Então, queridos, eu falo até de crentes em nossos dias, que dizem o seguinte, quando eu estava no mundo, né, já falei isso aqui, servindo ao diabo, minha vida era próspera, era farta, era abundante. Então cuide com estas palavras, cuidado com estas palavras, porque mesmo as pessoas do mundo, quem as abençoa é Deus, não é o diabo. Elas são ingratas. O diabo não tem nada para abençoar ninguém. Veja, quando o diabo dá uma coisa, ele tira outra. Ou vocês nunca perceberam isso? O diabo, quando dá uma coisa, ele tira outra. Porque ele é destruidor, ele não é abençoador. Já é o nome dele, no grego, Apolion, significa destruidor. A mente satânica dele não tem nada de bom. Ela não maquina o bem, Então o diabo ele só destrói. Se você tem alguma coisa boa, mesmo no mundo, é Deus que lhe dá. Agora, se hoje você crente, Deus está te privando de alguma coisa, irmão, vou te dizer o que é. Das duas, uma. Ou Ele está te provando, ou Ele está te disciplinando. Das duas, uma. Ou Ele está provando para você conhecer onde vai sua fé, ou Ele está te disciplinando por alguma coisa que realmente você precisa ser corrigido para aprender a ser fiel a Deus. No caso de Jerusalém era a disciplina. A disciplina da vara, ou a vara da disciplina dos babilônios. Não é? Mas a intenção do Senhor é sempre o quê? Mesmo que Ele esteja te disciplinando, mesmo que Ele esteja te provando, qual que é a intenção dele? Romanos 8, 28 e 29. A intenção é
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Porque os que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, Deus quer transformar você à semelhança do primogênito que é Jesus. E para isto, Ele vai utilizar todas as coisas, sejam as boas ou ruins, Ele vai utilizar, sejam as bênçãos ou privações, sejam as alegrias ou as provações, Ele vai usar todas elas para que você seja conformado à imagem do seu Filho. Este é o bem maior. O bem maior não é você ficar igual Jó, rico, porque todo mundo acha isto. Todo mundo acha que o livro de Jó termina nisso. Jó foi provado, mas Deus deu em dobro. Então as pessoas acham que Deus, ao lhes provar, é obrigado também a lhe dar em dobro no final das contas. Mas não, Jó não tem nada a ver com a aliança da graça, Jó não tem nada a ver com o tempo do Evangelho. O que nós temos hoje é que nossas provações, nossas privações, as disciplinas, as correções de Deus, até mesmo as bênçãos de Deus, tudo isto serve para que nos conformemos à imagem do seu Filho Jesus. Então eu convido a todos nós, tenhamos em mente a maneira como estamos nos relacionando com a palavra de Deus. Pelo lado de Joanã, vamos nos colocar no lado de Joanã. Será que você não está se justificando? Será que nós não estamos sendo hipócritas quando chegamos humildemente para pedir, mas quando a resposta vem nós nos mostramos arrogantes? Agora vamos nos colocar do lado de Jeremias. Quando nós estamos proclamando como Jeremias proclamou, será que nós temos medo das ameaças? Ou será que falamos com equilíbrio, com amor, sobre a esperança, mas com firmeza sobre a condenação? Será que temos este equilíbrio? Ou temos medo das ameaças e então deixamos de falar as palavras de Deus? Então esta é a mensagem de hoje. Adoração por conveniência. Joanã queria que Deus falasse o que ele estava pensando, o que ele já tinha decidido. Tem muita gente que fala, pastor, ora por mim que eu estou com a decisão aí. Mas a decisão já está tomada. Eu falo, para que eu vou orar? Eu vou orar para quê? Direto isso me acontece. Chega a mensagem, pessoas conversam e falam assim, ora porque tem uma decisão X, Y e Z. Para que Deus me dê... Eu já até sei, eu falo, mas você já tomou decisão, né? A pessoa às vezes fica sem graça. É verdade. Então para que orar? Quando vier a resposta do Senhor, você não vai querer. Você não vai querer. Porque às vezes ela é contrária àquilo que nossa expectativa produz. Tá, irmãos? Então que o Senhor tenha abundante misericórdia das nossas vidas e nos dê submissão à sua palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar.